Olha, o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte passa a fazer parte agora do Banco Nacional de Monitoramento de Mandados de Prisão, o que deve ajudar a verificar o andamento das prisões, dos processos e até a dar mais agilidade aos julgamentos. Para entender melhor como isso funciona, está aqui comigo o juiz corregedor Fábio Ataíde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia RN. A gente já fica tentando entender como é que, de fato, na prática, isso vai ajudar a agilizar o andamento dos processos, porque a gente sabe que esse é um problema crônico e antigo da justiça brasileira como um todo. Bom dia. Bom dia, Emily. Esse problema é um problema que diz respeito ao judiciário desde 2011. Nós criamos um Banco Nacional em 2011. Existe uma lei federal desde 2012, instituindo espécies de monitoramento dentro do sistema carcerário, e o Estado nunca conseguiu alcançar esse monitoramento. Desde 2012 nós temos uma lei, apesar das tentativas. Esse monitoramento era exatamente o quê? O monitoramento de cadastro, de registro, de produção de relatórios. Até porque, só interrompendo o senhor, até porque a gente sabe que na rebelião de Alcaçuz, em janeiro do ano passado, esse descontrole também ficou muito claro, né? De quem estava lá dentro, de quem já tinha, alguns até que já tinha acabado a pena, já tinha cumprido a pena e continuava lá dentro. Então, é de fato um problema também muito grave, né? É um problema grave, está relacionado com a superlotação carcerária. O estado do Rio Grande do Norte, ele é um estado com superlotação carcerária e com problemas de estrutura. As questões estruturais do estado, elas começaram a ser, vamos dizer, vencidas ou enfrentadas mais seriamente a partir do ano passado mesmo. Depois que explodiu a bomba que estava prestes a explodir de fato. Até o ano passado, o controle de presos no estado era feito por uma planilha Excel alimentada manualmente. E aí dá para se entender quais são as consequências de ter um sistema de alimentação manual. Muitas vezes a alimentação não era feita, as baixas dos mandados não eram cumpridas, ou as inclusões também não. E o judiciário sempre esperando que o Estado assumisse essas responsabilidades desde a lei de 2012. E esse monitoramento é um monitoramento amplo, é um monitoramento em que nós não vamos fazer apenas monitoramento dos mandados de prisão pendentes de cumprimento. É um monitoramento dos mandados cumpridos, efetivamente cumpridos, e um monitoramento dos alvarás de soltura. Além disso, nós vamos inclusive dar a possibilidade de criar um registro único. Toda vez que um preso agora entrar no sistema carcerário, ele obterá um número, um identificador nacional. E esse identificador, ele irá registrar toda a vida daquela pessoa sempre que ele entrar no sistema e sair do sistema. E o que é interessante também, a vítima poderá ser registrada. Ela poderá ser registrada no banco e comunicada da história daquele mandado. Então, ela poderá ter conhecimento se o mandado foi cumprido ou não. Ela vai poder acompanhar esse processo? Vai poder acompanhar também o cumprimento do mandado. Se você tem um mandado de prisão em aberto para cumprimento, e se fala muito que o judiciário solta, e nós do judiciário entendemos que não. Inclusive, é interessante o senhor falar nisso, porque é um assunto muito, muito polêmico e que se fala muito, né? O próprio Estado, em algumas áreas da segurança, também tem um pouco esse discurso. A polícia prende, mas a justiça solta. Desse jeito, fica a impunidade, que acaba contribuindo para o aumento da criminalidade. Não é bem assim, né? Não é bem assim. No mundo, o Brasil é um dos países que mais prende. Nós temos um sistema carcerário com situação de encarceramento em massa e também com superlotação carcerária. Agora, se a gente fosse cumprir todos os mandados pendentes, efetivamente nós seríamos um dos países que estaríamos entre o primeiro ou o segundo lugar de cumprimento de prisão. Então, não podemos dizer que o judiciário solta. Se nós somos, muito ao contrário, comparativamente aos outros países ocidentais, nós estamos entre os primeiros. Que mais prende. Que mais prende. E outra coisa, os Estados Unidos estão em uma linha descendente de prisão. A Rússia também está nessa linha descendente de prisão. Mas essa linha descendente tem relação com a flexibilidade da justiça ou com a diminuição de criminalidade? Tem relação com a criação de alternativas à prisão.
Então, a tendência mundial é encontrar alternativas à prisão. A China mantém-se estável. O Brasil é o único país que está com ascensão. Ascensão no encarceramento sem criação de alternativas. Só para se ter uma ideia, o Rio Grande do Norte hoje já não tem mais regime semiaberto funcionando adequadamente, nem regime aberto. Regime semiaberto e o aberto são alternativas, então nós só temos hoje, basicamente, funcionando o regime fechado e em regime de superlotação carcerária. Isso, né, implica sérias consequências para o sistema, um gasto financeiro muito grande. Um gasto também muito alto, né? Porque um preso custa alto para o poder público. Quando eu falo poder público, para a gente, porque é a gente quem paga, né? Exatamente. Então a gente tem que ter monitoramento desse sistema para a gente entender exatamente a quantidade de presos, e o Banco Nacional vai fazer isso, vai especificar. Hoje o país não sabe exatamente quantos presos possui. Existe uma divergência a respeito disso, e esse banco ele vai dizer, inclusive, as situações de presos que são colocados em liberdade, mas que estão cumprindo medidas cautelares, por exemplo, restrição de sair de casa. Isso será muito importante. Nós vamos fazer o monitoramento também, nós já fazemos, mas com o banco vamos fazer já na entrada da audiência de custódia. A partir da entrada da audiência de custódia, esse preso será identificado, será cadastrado, receberá o seu identificador, vamos verificar se ele é um preso ameaçado, se em caso de mulher, se é gestante, lactante, seus endereços, seus vários nomes. Então, a partir do ano passado, o Estado começou a fazer identificação biométrica no sistema carcerário, e acreditem, mais de 200 casos de pessoas com nome falsos dentro do sistema. Dentro do sistema com nome falso. Com nome falso. Isso revela o porquê, não deixa de ser um dos reflexos para a gente entender por que a gente está numa calamidade pública desde março de 2015 no sistema penitenciário do Estado, né? Porque, de acordo com o que o senhor está falando, esse Banco Nacional é muito além de simplesmente monitorar os mandados de prisão, vai ajudar a dar uma real situação de todo o sistema penitenciário. No Brasil, eu falo especificamente aqui do Rio Grande do Norte, porque quando explodiu o Alcaçuz, a gente viu muito claramente o descontrole completo da situação, inclusive para dizer quantos presos tinham em Alcaçuz. Até hoje, há quem conteste o número de mortos, o próprio mecanismo de combate à tortura, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, também questiona o paradeiro de mais de 20 presos, que segundo esse órgão, que inclusive teve aqui recentemente essa semana novamente, o Estado ainda não disse o que aconteceu com esses presos. Exatamente, a gente pergunta até isso, já que não tínhamos identificação biométrica ou um prontuário mais apurado, a gente até pergunta, será que esses presos que desapareceram até existiam? Nem isso a gente sabe, até essa pergunta se faz. Será que eles existiam? E é uma pergunta que dificilmente vai ser respondida, né? É uma pergunta que dificilmente vai ser respondida. Com a identificação biométrica, que já está sendo iniciada pelo ITEP, nós vamos poder fazer uma identificação real do sistema, dentro do sistema. E outra questão também é que o próprio judiciário vai fazer a identificação biométrica. Então, a ideia é que o próprio banco, numa sua versão posterior, também faça a identificação biométrica. Então, nós vamos ter um sistema de identificação biométrica no país inteiro. Isso será importantíssimo. E também acredito que o aperfeiçoamento do banco gerará relatórios detalhados em tempo real. Então, nós vamos ter esses relatórios em tempo real e eu vou poder definir políticas carcerárias. Eu vou saber exatamente quem está preso. Esse relatório dos presos abrange também os devedores de alimentos. Então, o banco facilita, é um banco, ele facilita a prisão, porque se eu tenho um banco nacional, qualquer pessoa, ele estiver em qualquer parte do país, uma autoridade consultando o banco, ele vai ter informações seguras, porque esse banco, ele registra não apenas o mandado de prisão, mas ele registra também documentos importantes relativos à identificação da pessoa, ele faz a identificação biométrica, mas isso ainda no momento posterior. Então, ele permite também a comunicação entre as autoridades, do país inteiro, por meio do próprio banco. Facilita bastante. A ideia é agilizar, né?
Agora, só uma última pergunta, apesar de achar muito bacana essa iniciativa, e a gente até fala muito aqui nos nossos telejornais, de cobrar realmente o envolvimento de todos os poderes, a união da sociedade para resolver os problemas mais crônicos e graves, e com certeza o sistema penitenciário do Estado e de todo o país é um desses problemas crônicos. Mas esse não deveria ser um trabalho que já deveria chegar para o Tribunal de Justiça, por exemplo, para o Judiciário, não deveria ser um trabalho feito pela própria, no caso aqui do Rio Grande do Norte, Secretaria de Justiça e Cidadania, e de repente para vocês, a partir daí, traçar outros projetos? Exatamente. O Judiciário esperou o cadastro, a criação de um Banco Nacional, uma identificação nacional, isso por lei federal, nunca se concretizou essa medida. Nós tivemos que tomar essa iniciativa. Então, mas no estado do Rio Grande do Norte, a partir do ano passado, os presos já começaram a ser cadastrados, né, no sistema de CEAPEM. Então, houve uma abolimos a planilha Excel e começamos a fazer um monitoramento online. Então, hoje o juiz já tem acesso aos presos, já se sabe onde o preso se encontra, que é uma outra questão, que o banco também vai fazer isso, que é a identificação do local da prisão, onde o preso está. Muito obrigada, Fábio Ataíde, juiz corregedor do Tribunal de Justiça aqui do Estado. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera que isso possa, de fato, ajudar, e acredito que vai, sim, ajudar a retomar o controle do sistema penitenciário como um todo. E quando eu falo controle, é justamente isso que o senhor estava falando, né? O cadastro, saber quem está onde, quem são essas pessoas, porque a gente imaginar que tinha gente lá dentro com o nome falso, e esse nome estava lá na planilha do Excel, eu não sei o que é mais grave, se é a planilha ou o nome falso. Muito obrigada mais uma vez.